Conexão Cultural na tela da TV Câmara Campinas. Hoje a gente recebe o músico Marcel Ziu para bater um papo com a gente, muito legal, tudo bem? Tudo bom, obrigado, André, prazer em tê-lo com a gente aqui no Conexão Cultural. Prazer estar aqui também. Bom, você vai cantar bastante música e tudo mais. Agora eu queria, Marcel, que você falasse um pouquinho a respeito da sua carreira, da sua trajetória, como tudo começou, como que você de fato pensou um dia, puxa vida, você é músico, você é cantor. Eu acho que é quase uma coisa inescapável, né, André? O que deflagrou esse interesse em mim foi a oportunidade que eu tive morando fora do Brasil. Eu fui criado nos Estados Unidos, eu estava nos Estados Unidos nos anos 80 ainda, com 6 anos de idade, num programa da escola, de uma escola pública lá, que eu tive a chance de começar a tocar violino. E me interessei bastante, estudava um monte de coisa que eu não precisava estudar, né? Tirava a música de ouvido e tal. E com o tempo isso verteu para música popular, porque eu gostava de cantar, e eu passei a tocar violão, né? Isso no começo da adolescência, né? Época do grunge, um monte de banda de rock surgindo e tal. Fui conhecendo aquilo. Eu tinha uma referência forte de Motown, de coisas que eu ouvia na rádio quando eu era criança, né? Meu pai tinha vários discos de Stevie Wonder e tal. Eu até vou tocar um Stevie Wonder hoje. Legal. E foi fundindo, aí eu descobri o blues depois, né? E a decisão por me tornar um profissional disso só veio muito depois. Eu abandonei uma faculdade. Do quê? De engenharia. Eu até moro em Campinas hoje porque eu vim para Campinas fazer engenharia da computação. Ah, é? E Você, na verdade, é nascido em São Paulo? Sim, eu nasci em São Paulo, fui embora com 4 anos, não morei em São Paulo nunca, né? Eu morei em Vitória, em Porto Alegre, em Bogotá, em Nova York, em Nova Jersey, em Bogotá de novo. Puxa vida. Eu mudei muitas vezes ainda na infância, adolescência, assim. Bom, você tem o inglês fluente, até por esse motivo você canta as músicas em inglês. Sim. Assim, a música brasileira e o português para cantar são coisas que são um pouco estrangeiras para mim. É uma coisa que você não consegue pegar. Depois que passa uma idade, eu cheguei no Brasil com já 17, 18 anos, é um pouco tarde. Mas você sabe de uma coisa, Marcel? Você não tem sotaque de mexicano, cara. Não tenho porque meus pais são brasileiros, eu nasci aqui e eu falei português. Eu ouvi português a vida inteira. Eu pelo menos ouvia, porque eu gostava de responder em inglês. Porque você saiu do Brasil quando tinha, que você falou? 4 anos. 4 anos. E veio pra cá com... O primeiro país em que eu morei fora foi a Colômbia. Então e eu fui alfabetizado em espanhol. Que então também eu tenho... Latino, já é... Mas os meus 3 idiomas são equivalentes, assim, eu tenho eles da mesma maneira, né? Até esse é outro. Eu fui professor de idioma durante bastante tempo, fui tradutor também, são coisas que eu usei para conseguir largar a engenharia e verter para música. Até reingressei na Unicamp em linguística, né? Depois que eu fiz 3 anos de engenharia, né? Mas hoje eu tenho vários amigos da engenharia, eles vão me ver tocar. Eu tive um show agora em janeiro, né, que foi um aniversário meu, e lotou de engenheiro da computação da minha turma, foi legal. Você é cantor, guitarrista e compositor? Isso mesmo. Eu já comecei com o intuito de compor quando comecei a estudar guitarra, né, ainda com 12, 13 anos de idade. E cantar é um negócio que era meio natural, minha irmã também canta muito bem, a gente gostava de cantar em casa, né? E a guitarra e o violão foram instrumentos que surgiram para mim como uma alternativa melhor ao violino para eu conseguir tocar sozinho, por exemplo, estudar sozinho, compor, né? Essa é a sua parceira de sempre, né, a guitarra? Geralmente, eu toquei muito violão na vida também, mas de uns... Tem sido mais a guitarra? Tem sido mais a guitarra, de muitos anos para cá, né? E sempre Stratocaster, né, que é um modelo que a Fender fabricou, né, fabrica até hoje, desde 1954 que ela foi lançada. Basicamente sem muitas alterações, né? Essa daqui é uma guitarra que eu mesmo montei. E eu tenho várias que eu mesmo monto. Algumas eu acabo vendendo para amigos também, que só usam guitarras que eu monto. E essa daqui eu montei para mim mesmo. Que legal. Então vamos tocar a primeira música aqui, Marcel? Vamos sim. A primeira música é uma música exatamente de Stevie Wonder, que chama Isn't She Lovely? Vamos lá. Isn't she lovely? Isn't she wonderful?
free. No, we haven't. Hey, everything. No, no, no. I can't believe what God has done through us. You're not the one that's so very lovely, made from love. Life and love are the same. Life is Aisha, the meaning of her name. Oh, no, Lonnie, that's good have not been done without you. Who can save the one that's so very lovely, made from love. Isn't she lovely? Made from love. Conexão Cultural na tela da TV Câmara Campinas. Legal a música, né? Show de bola, né, Marcelo? Eu gosto muito dessa música. É uma música importante pra mim, porque ela representa o Stevie Wonder no nosso show, apesar de às vezes eu fazer outras do Stevie Wonder, né? Que é uma influência grande pra mim musical. E eu toco essa música em arranjos diferentes, ela tá ficando cada vez mais parecida com a original, né? Ela começou com um arranjo bem diferente do que ela é originalmente, né? Uma versão, e ela tá cada vez mais vertendo para uma versão parecida com a original do Stevie Wonder. Bom, e daqui a pouco, inclusive, a gente vai ouvir uma música sua. Você tem uma música também que... Ah, sim, não, eu gravei... Uma das, né? Mas sim. Essa é... Uma música minha. Bom, eu gravei lancei 3 discos, né? Eu gravei um disco, assim, classicamente definido como disco, né? Que a gente foi pro estúdio e eu compus as músicas e tal, chama In a Minute. Esse disco foi lançado em 2012, 2013. E nesse disco a gente fez um trabalho grande, ele foi masterizado nos Estados Unidos. 2012. Sim. Foi masterizado nos Estados Unidos pelo Greg Calbi, que ele foi, assim, a gente trabalhou ele ao longo de 2013 e lançamos ele no final de 2012. O Greg Calbi masterizou discos do Lenny Kravitz, do Paul McCartney, né, do John Mayer. Esse disco foi gravado aqui em Campinas, no Dimas Studio, pelo Luiz Granja Venturim, né, que é um produtor daqui. Com todo o equipamento dele, a gente montou. Foi uma loucura essa gravação desse disco. A gente precisava dividir espaço com uma gravação de um filme da história do Legião Urbana, não sei se você lembra mais ou menos, um filme que foi rodado por aqui. Eles gravavam de dia e a gente precisava desmontar, uma loucura. Porque tinha cenas nesse estúdio, né? Que é um dos estúdios mais antigos aqui de Campinas. E o In a Minute a gente inclusive fez uma turnê fora do Brasil, a gente foi para os Estados Unidos, tocou em vários locais na Califórnia, em Los Angeles, toquei no Whiskey a Go Go, que é uma casa de show famosa, então eu tive meu nome num placar grande ali na Hollywood Boulevard. Foram bons tempos ali da gravação desse disco, e antes dele eu tive um lançamento de um EP que contava com
as pré-produções do que veio antes, né? E o primeiro lançamento meu, em 2009, foi o The MZ Trio Live Studio Sessions, que foi um DVD ao vivo que eu acho que foi a experiência mais trabalhosa, assim, mais intensa que eu já tive de gravação, que a gente gravou um disco de 9 músicas em um dia, ao vivo, né? Parecido com o que a gente fez aqui, só que captando para qualidade de disco, né? Filmando com várias câmeras, sem poder errar, improvisando o disco inteiro, né? Gastou energia, hein? Gastamos, e foi na encarnação anterior do trio, né? Esse MZ Trio, que é esse trabalho. Eu queria que você falasse um pouco mais do trio. Há 5 anos a formação está estável. Aqui com o Felipe Fidelis no contrabaixo e o Genésio, o G. Souza, né, Genésio Júnior, na bateria. O Genésio também é pianista, é um grande pianista, né, tecladista e tal. E em algumas oportunidades a gente expande o trio para quarteto, ele vai para o teclado e a gente chama outro baterista. Então eles estão sempre presentes em todos os shows, né? Já desde 2015. O Filipão é mais antigo, a história com ele do que 2015, ele entrou para a banda em 2013, né? E o MZ Trio teve várias versões antes disso. Eu já toco com o Filipão desde 2007, né? Então são 13 anos que a gente... Já está bem entrosado, Sim. né? Mas o MZ Trio, nessa versão estável, ele é o meu principal trabalho, né? Às vezes eu faço uma versão reduzida ou uma versão expandida desse mesmo show, mas geralmente o trio é o que entra para resolver mesmo. Vamos para a segunda música, então. A segunda música é uma música que a gente também faz tempo, uma música chamada Purple Rain, do Prince. Vamos lá. I never meant to cause you any pain. All I wanted was one time, see you laughing, girl. I only wanted to see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanted to see you laughing in the purple. Honey, I know you never meant to be a weekend lover. All I want wants to be some kind of friend. Honey, I can never steal you from another, no. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. All I wanted to do is see you smiling in the purple. I know, times are changing. It's time for you reach out for something new. That means you do. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it down and let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain.
get to see you dancing in the bubble land. Conexão Cultural de volta aqui na tela da TV Câmara Campinas. Hoje aqui com o Marcel, um papo bem legal, bem bacana. Onde você costuma tocar? Aqui em Campinas, todo lugar que tem música ao vivo, a gente já tocou pelo menos uma vez. A apresentação mais recente foi no Clube Nashville, aqui em Campinas, né? A gente toca onde nos contratam, né? E a gente toca em casas de show, no estado todo, em outros estados. A gente, inclusive, estava conversando sobre história curiosa e tudo mais. E são histórias que acontecem, né? Você tem alguma... Todo artista, todo músico tem alguma história curiosa, engraçada de algum show que aconteceu. Você lembra de alguma, assim? Tem muitas, né? Talvez a mais interessante, a experiência mais interessante, mais intensa que eu tive, a título de curiosidade, tenha sido a gravação daquele DVD que eu falei, né? O MZ Trio Live Studio Sessions, a gente fez... eu loquei 2 dias num estúdio grande em São Paulo que comportava iluminação e câmeras e tal. E antes dele eu não tinha um trio, né? Eu conhecia um cara que se tornaria o baixista daquela encarnação do MZ Trio. A minha esposa é fotógrafa, ela estava fotografando um show do Maurício Manieri. Ela achou que o baterista tinha um estilo compatível com as músicas que eu tinha feito, conversou com ele, eu peguei o telefone do cara, chamei o cara, ele topou ir fazer a gravação do DVD com a gente. Durante 1 mês a gente ensaiou 2 vezes por semana em Jundiaí para ficar no meio do caminho, porque os caras um era de Jundiaí, o baterista era de São Paulo e eu estava aqui. Então, ao longo de 1 mês a gente fez uns 8 ensaios. Eu gravei tudo no violão e mandei para os caras uma gravação simples assim, de gravador de mão. A gente arranjou as músicas, foi pro estúdio, montou tudo e de primeira a gente matou o disco. E aí os caras das câmeras falaram, agora a gente filma de novo e vamos mudar os ângulos. Eu falei, não, mas a gente tá improvisando tudo, não dá pra fazer edição aqui. E eles falaram, como assim, vocês não ensaiaram? Eu falei, não é isso. Aqui, por exemplo, solos, essas coisas eu sempre improviso.
né, fica o melhor take. Aí eles tiveram que locar mais câmera, a gente perdeu o primeiro dia inteiro da gravação e voltamos no último dia para ter que fazer, que era um dia de segurança, assim, um dia a mais agendado, e a gente matou. Eu acho que para todos os envolvidos ali foi uma coisa memorável de gravação, porque a pressão foi grande, a gente entrou e mesmo assim sobreviveu e o disco ficou redondo. Bem redondo, e ele fez, eu vendi 1000 cópias prensadas dele nos primeiros 6 meses que eu mesmo imprimi, gravei os discos, fiz a arte gráfica, né? Foi um disco bem artesanal, bem independente, né? Que hoje é distribuído pela One RPM, por outros selos virtuais. Tem no Spotify, quem quiser ouvir é só procurar Marcel Ziu no Spotify, iTunes, Deezer, todos esses veículos de divulgação. Né? É isso. Ô Marcel, como que funciona a rotina de vocês? Durante a semana, assim, vocês ensaiam bastante? Ou, na maioria das vezes, vocês vão direto aí pro show, não tem tempo? A sua profissão é a música mesmo, você não tem uma segunda... Sim, mas esse trabalho não é o único trabalho de todos, né? Esse trabalho musical, que é o projeto o MZ Trio, as minhas músicas e tal. Então, o Felipe Fidelis, ele toca com uma infinidade de gente, né? Toca MPB, toca jazz, né? Toca música brasileira instrumental. O G tem uma escola de música, né? A CECEM, que fica ali na Conceição. Ele tem um monte de alunos, dá aula de teclado, dá aula de piano, administra a escola, toca com outros projetos também. A gente junto toca em projeto de hip hop, de um monte de outras coisas, né, que ele produz, né, ele é produtor também, o G, e produz artistas de rap, de outros gêneros diferentes dos gêneros que a gente toca. E eu também modifico guitarras, trabalho um pouco com luthieria, compro e vendo instrumentos, dou aula de guitarra. Bom, enfim, sua né? música, a Sim. sua vida é a música. A minha vida é a música. Você respira a música. Gravo outros discos de outros artistas, estudo bastante todo dia e a gente nunca deixa de ensaiar junto, a gente cuida de todos os projetos que a gente tem. Então, tendo uma apresentação, por exemplo, a apresentação da semana que vem, que eu estava falando, sempre tem um ensaio antes, né? Vamos tocar mais uma? Vamos tocar mais uma, essa música é minha. Pô, que legal, essa é que eu tava me referindo, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir, I can't sleep. Ah lá, vai lá. I can't sleep because I don't want to miss anything. I can't sleep because I don't want to miss anything. My eyes stay open, my mind it stays away. I can't sleep in the day cause I can feel your heat. I can't sleep in the daytime cause I can feel your heat. My eyes close, but my mind it stays away. I can't tell if it's night or day. 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 I can't sleep in the day cause I can feel your heat. I can't sleep in the daytime cause I can feel it. My eyes close, but my mind it stays away.
Saturday. I can't tell if it's Saturday. I can't tell if it's Saturday. I can't tell. I can't tell. I can't see. I can't see. I can't see. I can't see. Because I don't wanna miss anything. Conexão Cultural de volta para conversar com o artista plástico Estênio Oliveira, que vai contar um pouco sobre a carreira dele, vai mostrar também a exposição, são várias obras bem bacanas. Bom, Estênio, fala pra gente como começou essa sua paixão pelas artes. Olha, eu comecei a estudar economia e me formei, na verdade, em artes visuais em 2011. Depois de muito tempo estudando economia, vi que não era isso e fui fazer graduação em economia, em artes visuais. E me formei em 2011 e tenho apresentado meus trabalhos desde 2012, né? Construí uma carreira, já tenho exposições em São Paulo, já tenho exposição aqui em Campinas também. Essa aqui na Casa de Vidro, acho que é a minha maior exposição que eu estou fazendo, uma individual, né, com trabalhos meus. Então aqui eu tenho trabalho desde 2017 até 2020 e meu trabalho ele vai trazer muitos questionamentos, né? Eu vou trazer questionamentos sobre a plasticidade dos materiais, então vou estar estudando vários tipos de materiais. Vou estar trazendo... A grande questão do meu trabalho, na verdade, é o trânsito entre a escultura e a pintura. Então, eu vou estar pesquisando essa coisa de como que a escultura e a pintura podem ser a mesma coisa e ao mesmo tempo serem a mesma coisa. Falei artista plástico, mas tem outro nome também, até mais atual, né? Sim, eu sou artista visual, né, um termo que já se usa, porque eu me considero muito mais artista plástico, na verdade, do que artista visual, porque eu tenho essa coisa da plasticidade. A exposição chama Morfologia Sensórias, nós temos até porque eu tenho uma manière tactile, né, como os franceses falam, de criar as coisas, então essa coisa sensorial, né, de tocar, de criar, de fazer as coisas com a mão, então essa coisa da plasticidade, ela está muito mais no meu trabalho. Então assim, quando eu falo, Estênio é artista visual? Sim, sou artista visual, é um termo, né, porque as artes visuais abrangem todos os tipos de mídia, né, então performance, pintura, escultura, gravura e todas as outras linguagens, né. Vamos conhecer um pouquinho então das suas obras, enquanto o Marcelo Ávila mostra pra gente. O que é essa aqui, Estênio? Essa daqui é o leito tripofóbico para ritual, que é uma peça de uma série onde eu estava estudando, pesquisando uma fobia humana, né? Então uma fobia que chama tripofobia, que são fobia de buracos, de buracos aglomerados. Tanto essa obra quanto a próxima, Colmeia, são da mesma série, e algumas outras esculturas que estão lá são da mesma série, que vão retratar um pouco dessa fobia de algumas pessoas que sentem assim, uma repulsa por buracos aglomerados. Mas também vou trazer coisas do subconsciente, dessa coisa do que está dentro dos buracos, né? São coisas mais do pensamento junguiano. Caraca, fobia de buraco, olha só que interessante, tem tanta coisa que a gente nem imagina que existe, né? Essa aqui o que é, por favor, Estênio? Essa é uma produção dessa série também, Tripofobia, é uma pintura objeto, né? Uma pintura expandida, que eu estava expondo agora na Fama Museu, que fica em Itu, que é da Fundação Marcos Amaro. Faz parte também da minha pesquisa que eu desenvolvi lá, juntamente com a instalação do Mobile. E aqui eu vou estar também retratando essa coisa da fobia. É uma colônia, né? Tentei retratar essa colônia como se fosse uma colônia de abelha. Essa coisa são 22 mil canudos que tem, né? Com uma estrutura de gesso.
E juntamente com essa coisa... Quantos canudos? 22 mil. Caraca! E foram colocados um a um, porque não dava certo de colar tudo de uma vez, sempre refazer, uma obra bastante complexa. Muito legal, bem bacana mesmo. Deixa eu mostrar só mais essa aqui, porque essa tá bem diferente também. Antes, eu queria que você falasse, enquanto o Marcelo mostra pra gente, você trabalha bastante o lado da espiritualidade também, né? Meu trabalho ele vai trazer essa questão das conexões com as coisas que são ao meu redor, né? Então eu sou uma pessoa bastante ligada com as questões espirituais, com a natureza. Então o meu trabalho ele vai trazer essa questão da morfologia desses organismos, né? Se vocês pararem para perceber as formas que representam organismos, né? Então essa coisa da gênese das coisas, né? Essa instalação específica eu vou justamente no que eu falei no começo, que é tentar explicar, tentar mostrar que a pintura pode também ser uma escultura. Então, nós temos um tipo de técnica na pintura que chama impasto, né, onde o artista joga a tinta com camadas. E eu sou de Americana e quis trazer um pouco dessas memórias minhas que com tecidos, né? Então, esse material é feito do quê? São placas de madeira revestidas com tecidos, né? E eu utilizo um tipo de resina. Que causa essa sensação fluida para o meu trabalho. Então, todos os meus trabalhos vão ter esse tipo de resina que tem essa coisa do organismo, da vida, das coisas que são fluidas. Isso você vê bem legal, né? Fica uma... E essa é uma instalação. Então, eu quis, nesse momento, tentar criar uma pintura que não fosse usar tinta, como se eu estivesse pintando com outro material que não a tinta. Muito legal. São quantas obras aqui? São 20 obras. São 20 obras entre instalação, pinturas, pinturas expandidas e pinturas de objetos. Valeu. Muito obrigado. É isso aí, muito obrigado então ao Estênio que conversou com a gente aqui no Conexão Cultural. Daqui a pouco eu volto para conversar com o Américo, que é historiador aqui da Casa de Vidro. Até já. Conexão Cultural na tela da TV Câmara Campinas, hoje com o Marcel Ziu aqui com a gente, Conexão Cultural, sempre recebendo artistas que tocam em Campinas, em região, não é? Sempre divulgando o trabalho da rapaziada. Cara, o que você espera da sua carreira, Marcel, daqui pra frente? Você tem algum objetivo? Fala, poxa vida, eu ainda preciso atingir isso, eu gostaria que acontecesse isso. Então, durante muitos anos eu tinha muito claro coisas que eu queria realizar, né? Eu me tornei pai há 7 anos e minhas prioridades começaram a não mudar, mas eu comecei a enxergar a vida de uma maneira diferente. Coincidentemente com isso, eu acho que o cenário todo do que é cultura, do que é música, como as pessoas interagem com isso, mudou radicalmente desde que eu lancei meu último disco. É até um dos motivos pelos quais eu não lancei outro desde então. A gente tem um monte de coisa na manga, eu pretendo gravar outro disco ainda esse ano. Legal, né? Bacana. A coisa é como isso vai ser lançado, né? A última vez que eu gravei um disco, eu registrei letras e partituras na Biblioteca Nacional e mandei pro ECAD, gerei ISRC e fiz offset na gráfica para imprimir a bolacha de um CD. Eu não sei se eu teria hoje sequer um CD, né? Eu não tenho onde tocar um CD. O meu carro não tem aparelho para reproduzir um CD para eu ouvir como ficou o meu CD. No meu computador, que é um computador de 2012, é um Mac Mini que não tem leitor de CD. O computador da minha esposa não tem leitor de CD. Eu não tenho onde ler o CD, eu não tenho onde escutar. Eu teria que comprar um aparelho para ouvir meu próprio CD, né? Então, tudo mudou tanto que até falar, gravar um CD, gravar um disco, é uma coisa alienígena hoje para os jovens que consomem música, né? O meu filho de 7 anos ele falou, papai, o que é aquele negócio prateado, que é um círculo prateado? Para que serve aquilo? Aquilo lá as pessoas ouviam música nisso. Até mais ou menos o ano que você nasceu. Como muda, né, cara? Impressionante. Muda muito. Tem mais uma música ou já foram as 4? Tem a Too Blind to See, que é a faixa 8. Não, faixa 7. Faixa 7. Faixa 7 do In a Minute. Vocês podem ouvir no Spotify também, tá lá. Vai lá.
regret as you step out of my car and I see you walk away. I never thought you walked so far away and not look back forever. Over here for you. I wonder what it is you want me to prove. Am I too blind to see? I know that you will talk. I know that someone else besides me. I wonder what it is you want me to prove. Am I too blind to see? I know that you will talk. I know there's someone else besides me. I walked all the way here for you, 'cause you already know that's just what I would do. Am I that predictable? Is that why you won't talk? I know there's someone else beside me. There's someone else inside. Conexão Cultural na tela da TV Câmara Campinas. Muito obrigado, Marcel. Obrigado, Show de você, bola. André, Valeu obrigado. as músicas, valeu o papo. Foi legal conhecer um pouco mais da sua carreira. Fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco da música. Agradeço você, a TV Câmara. Espero que o pessoal goste. Conexão Cultural de volta e, como prometido, aqui com o historiador Américo Batista Vilela, que vai falar um pouquinho a respeito da Casa de Vidro aqui em Campinas. O que você pode falar? A Casa de Vidro é um espaço que foi inaugurado em setembro de 2017 e que se destina a receber exposições, eventos culturais das mais diversas linguagens, desde teatro, lançamento de livro, performance, entre outros, tá? Bom, e aqui tem uma série de exposições até com uma certa frequência, é isso? Exatamente. O espaço de baixo, o primeiro piso, abriga uma pequena parcela do acervo do Museu da Cidade, que conta a história da cidade de Campinas, uma parcela do acervo etnográfico do museu, enquanto o piso superior ele recebe exposições de artistas e os eventos aos quais eu me referia. Bom, e com relação aos horários, aqui a entrada é de graça, ninguém paga nada para acompanhar as exposições. E quais são os horários disponíveis ao público? Olha, o espaço está aberto à visitação pública de terça a sexta, das 10 às 17 horas e aos sábados, das 10 às 15 horas. No entanto, nós também temos um programa de visitação e, mediante agendamento de escolas, nós abrimos no período noturno para receber as escolas. Tem uma mesa de reunião que era utilizada pelos vereadores na Câmara Municipal de Campinas em 1922, é isso? Exatamente. Essa mesa ela foi construída no ano de 1891 para atender a Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação. Quando a diretoria da empresa se desloca para São Paulo, o mobiliário é cedido à Câmara Municipal de Vereadores, serviu a Câmara até o ano de 1991, quando aí, gentilmente, a Câmara cede ao museu para que esse mobiliário fique em exposição. É um mobiliário que marca mudanças muito importantes na história da cidade. A gente, inclusive, estava lá em cima conversando com o artista plástico, né, o Stênio e tudo mais. Aqui na Casa de Vidro tem também as coisas que ficam sempre, independentemente do tipo de exposição que está acontecendo?
o nosso acervo está guardado aqui, embalado e está disponível a consulentes, né? Nós temos a exposição de longa duração dos objetos do museu, no entanto, mês a mês nós substituímos as exposições que ocorrem no piso superior. Então tá bom, Américo, muito obrigado por atender aqui o Conexão Cultural, a equipe de reportagem da TV Câmara Campinas. Sempre um prazer poder mostrar aí para o público tanta coisa bacana assim, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar informando a população e convidando ela para se apropriar desse espaço que é dela. É isso aí. Bom, pessoal, então tá bom. Esse foi mais um Conexão Cultural aqui na tela da TV Câmara Campinas. Até a próxima oportunidade. Tchau!